Na obra Há 2000 anos do Espírito Emmanuel, há um momento da obra, quem não sabe, a obra retrata uma encarnação de Emmanuel como um senador romano. Na época de Jesus. Mas não era qualquer senador. Era um senador tão poderoso, amigo de Pôncio Pilatos, que chegava a ter mais poder político do que Pilatos. E que via o Pilatos com o processo de Jesus nas mãos. Era Emmanuel reencarnado. O guia de Chico Xavier. Você vê que há esperança para todo mundo. Se Emmanuel era o que era naquela época, a gente pode mudar também. E hoje é o guia espiritual de Chico Xavier. E aí, ele disse na obra, ou melhor, numa mensagem que Chico Xavier psicografou com Clóvis Tavares, tive o processo do Cristo nas mãos. Ele podia ter interceptado. E aí tem um momento que está na casa de Pilatos, eu acho que na casa de Pilatos, em Pilatos, ele e Públio Lentulus, e aí Jesus já tinha sido preso, já tinha sido encaminhado para Herodes, Herodes ridicularizou Jesus, mandou de volta, aquele processo que ocorreu, que está narrado na Bíblia. E quando Jesus chega de volta, Pilatos fica profundamente decepcionado com aquilo, diz, esse problema de novo para nós. E aí manda o soldado relatar, e o soldado relata. E diz que quando encontrou o homem, estava Jesus com a coroa de espinhos, já todo depauperado, açoitado, vítima de socos. Emmanuel descreve a paisagem. Olha que ele estava encarnado. E aí, Pilatos disse assim, e o prisioneiro, o que ele fala? O que esse sujeito diz? Não diz nada, não? E aí o soldado disse, Senhor, comovido com seus padecimentos, eu mesmo fui lhe falar pessoalmente. E perguntando sobre os seus martírios, ele afirmou que poderia invocar as legiões dos seus anjos e pulverizar toda Jerusalém. Poderia invocar os anjos e pulverizar toda Jerusalém. Dentro de 1 minuto. Mas que isso não estava nos desígnios divinos. E sim, a sua humilhação infamante, para que se cumprissem as determinações das Escrituras. Eu fiz-lhe ver, isso o soldado falando, eu fiz-lhe ver, então, que poderia recorrer à vossa autoridade de governador da Judeia. Pilatos era governador da Judeia, né? Aspas. A fim de se ordenar um processo dentro dos nossos dispositivos legais, de maneira a comprovar sua inocência. Todavia, ele recusou semelhante recurso, alegando que dispensa de toda a proteção política dos homens, para confiar tão somente numa justiça que é a justiça do seu Pai, que está nos céus. Pilatos vai dizer, que homem esquisito e extraordinário. Nunca tinha visto uma criatura dessa, não estava na grandeza de compreender Jesus naquele momento. Não estava na condição. E aí Pilatos decreta os açoites, para ver se acalmava as massas, que a gente sabe que não acalmou. E aí quando o soldado dá os açoites de volta, ele diz, Senhor governador, a multidão enfurecida ameaça invadir a casa se você não confirmar a sentença condenatória de Jesus Nazareno dentro do menor prazo possível. Mas isso é um absurdo, retrucou Pilatos. E afinal, o que é que diz o profeta? Em tal situação, sofre tudo sem uma palavra de recriminação? Sem um apelo aos tribunais da justiça? Sim, Senhor, replicou Políbulos, igualmente impressionado. O prisioneiro é extraordinário na serenidade e na resignação. Deixa-se conduzir pelos algozes com a docilidade de um cordeiro e nada reclama. Nem mesmo o supremo abandono que o deixaram quase todos os diletos discípulos da sua doutrina. Aqui estamos em uma gradação maior de resignação. Uma resignação em nível maior. Ele é o governador espiritual do planeta. Ele anunciou a vinda dele. Os profetas vieram antes, anunciando. E toda hora anunciava, eu vou. Quando veio, não tinha nem hotel 5 estrelas para ele se hospedar. E o que é pior, ele como governador espiritual do planeta foi expulso do planeta que ele governava. O que é muito interessante, né? E se submeteu. Minha gente, Jesus caminhou sobre as águas. Fenômeno mediúnico que outros médiuns fizeram. Levitar por cima, fotografados. Paranormais fizeram isso. No momento da cruz, ele não podia fazer algum fenômeno desse? Ele cai não sei quantas vezes. E ele aceita ajuda. Ele era o governador espiritual da terra. E ali se coloca frágil, aceitando ajuda. Tudo isso são ensinamentos.